Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês esses potinhos de brigadeiro, tá? Eles são com colherzinhas embutidas, tá? Como eu tô mostrando. Aí aqui eu fiz uma outra variação, tá? Esse aqui eu fiz com ursinho cupcake e esse aqui eu fiz com brigadeiro e coelhinho, já que a gente vai colocar o brigadeiro dentro. Então eu fiz um modelinho novo pra vocês se inspirarem em fazer também, mas hoje eu vou ensinar esse, tá? Com essa colherzinha. E espero que vocês gostem da aula, tá? Então vamos começar. O modelinho do cupcake eu fiz com um potinho de papinha. E esse menorzinho, como vocês veem, ele é aquele de brigadeiro, não é o de... Ai, como é que chama? Não é aquele que a gente usa pra fazer as lembrancinhas. Esse aqui é pra brigadeiro mesmo. Aquele que a gente usa é o geleinha. E esse não é. Ele tem a tampa dourada e prata, esse daqui. Ele é diferente, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem o endereço de onde eu compro esse vidrinho. Mas dá pra fazer com o de geleinha também, que ele é bem mais fácil de encontrar, tá bom? Então, eu vou fazer com vidrinho de geleinha. A gente vai precisar de um vasinho, tá? De cerâmica. Eu pintei esse de azul porque eu vou fazer a cor diferente daquele outro modelinho do ursinho. Então, a gente pinta o vasinho por fora e por dentro, tá? E passei uma mão de goma laca pra impermeabilizar, porque como é um potinho, a pessoa que comeu brigadeiro, ela vai poder lavar, entendeu? E não vai estragar o vasinho. Então, daqui acontece o seguinte, a gente vai passar um pouquinho de cola aqui no meio do vasinho e vai pôr um pedacinho de massinha da cor no meio do vasinho aqui, ó, tá? Pra ele aderir melhor na colagem do vidrinho. Então, eu pego a cola, o pessoal fala que a cola de lantejoula cola bem, né? Eu utilizei a cola pano e ele colou super bem também. Então, eu vou utilizar essa porque a minha cola de lantejoula acabou. Então, eu vou utilizar essa de pano porque eu já utilizei ela antes e ela cola legal, tá? Então, a gente passa a cola em volta da massinha, ó, tá? E em cima da massinha também, um pouquinho. Pode pôr bastante, não precisa economizar, porque ela demora um pouquinho pra secar, mas ela pega bem, tá? Aí a gente centraliza no vidrinho e aperta, tá? A gente aperta, ó. Aí ele vai secar e vai ficar bem firme, tá? A tampinha eu já forrei com a massa de biscuit azul. Aí a gente fecha o potinho, tá? E reserva um pouquinho. Daí eu vou começar pelo cupcake. Por quê? Eu vou explicar pra vocês como eu fiz esse cupcake. É a parte mais chata que tem, por causa que tem que entrar a colherzinha aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma bola de 50 milímetros, tá? Eu coloquei sobre a mesa e apertei ela com a mão. Ela fica meio oval, tá? Dá pra notar que ela fica oval? Daí, o que eu faço? Eu vou tirar a metade da parte de cima, tá? Então, aqui tem a marca e eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Que essa aqui é a base do cupcake, tá? Aí, tira as rebarbinhas. A partinha que sobrou a gente não vai utilizar, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Então, o meio da bolinha e a parte reta que a gente vai colocar a parte de cima do cupcake. Na verdade, essa é a base e o que vai em cima é o cupcake. Então, aqui, o que eu faço? Eu vou fazer um rasgo aqui dentro, tá? Mais ou menos nessa parte aqui, não é no meio, é pra baixo. Então, eu com um estilete mais fino, menor, né? Eu faço um rasgo no dentro, ó, onde tá entrando, tá? Pra vocês verem onde que eu tô cortando. E corto de novo, um pouquinho mais
pra cima, ó, o outro corte, um pouquinho mais pra cima. E vou tirar o miolinho dele. Então, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Eu tiro com a ajuda de uma ferramenta que tem a ponta pra puxar. Ó, tá vendo que já tem um vão aqui dentro? Então, eu puxo todinha. E você tira toda essa parte até furar a bolinha, tá? Ele é chatinho porque você tem que meio que deduzir onde que tá o buraquinho na parte de cima. Então, eu vou e arranco. Parte de baixo. É a parte mais chatinha, mas é a parte que tem que ser feita, porque senão não vai caber a colherzinha. Então, eu vou pegar a colherzinha daquele que já tá pronto, só pra testar, tá? Se ela entra. Ela tá entrando com dificuldade, então eu vou abrir mais um pouco. Você vai puxando ele, porque ele vai esfarelando a bolinha, entendeu? Então, você vai puxando que ela vai abrindo espaço aqui dentro. Então, ó, ficou assim, ó, o buraquinho. Aí, a gente coloca de novo a colher, tá? Ó, ela vai ficar, ela tem que entrar, tá? Então, ela ficou assim. E ela tem que ir até o final, ó. Ó a pontinha dela aqui, ó, da colher, tá? Aí, agora a gente vai pro cupcake. Vai fazer isso O cupcake, eu peguei uma bola de 50 milímetros e cortei. Não apertei ela igual do cupcake, tá? A base. Eu cortei, ó, deixei mais ou menos meio dedinho, tá? Então, é meia bola mais meio dedo. E a gente vai fazer aquele buraquinho igual a gente fez na base do cupcake. Então, o que que a gente faz? O correto é você prender ele, os dois juntos, com um palitinho de dente. Mas como o meu acabou, então eu faço a olho, tá? Então, eu vou pegar a minha outra parte e vou fazer o mesmo rasguinho. Vai indo, vocês vão pegar na prática, tá? É bem facinho, não tem segredo. É só fazer o buraquinho, tá? Ó, aqui eu até já fiz, já. Só puxar o meio. Não precisa ficar lindo, gente, porque vai a massa, isso aqui não vai nem aparecer, tá? Então, puxa, ó. Faz sujeirinha, faz sujeirinha. Ó, então aqui a parte de cima eu já fiz o buraquinho, tá? E ele fica um buracão, na verdade, porque a parte de baixo da colher, ela é mais larga. Então, tem que ficar por igual, tá? O tamanho. Então, o que que a gente faz? Aqui é a base e aqui é o cupcake, tá? Então, a gente junta os dois e vê se o furo bate. Ó, o meu tá batendo, tá? Ó, não sei se vocês veem o fundo da minha blusa, mas tá batendo. E vamos reservar. Deixa eu limpar um pouquinho a sujeira do isopor. Pra gente dar continuidade. Então, a gente vai fazer a colherzinha, tá? Ó. Porque a colherzinha você tem que esperar secar a cabecinha pra poder enfiar na colherzinha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Pro ursinho, a gente vai usar a massa marrom clarinho, tá? E uma bolinha de 25 milímetros. A quantidade de massa pra fazer a cabecinha é a metade da bolinha. Metade, tá? Ó. É uma bolinha de massa menor do que a bolinha, porque é só encapada. Então, a gente encapa a bolinha. Puxa a massa pra cima, ó. Tá? Vai puxando a massa até cobrir a bolinha. E alisa, deixando ela bem redondinha. Ó.
Ó, ficou bem redondinha. Aí, com a massa marrom também, a gente espera um pouquinho, na verdade, e vamos fazer o focinho. A orelhinha é por último. Então, a gente pega um pedacinho de massa pele pra fazer o focinho, tá? É uma quantidade proporcional. Faz um rolinho, tá? Ó. Aí você pega o rostinho do ursinho e coloca assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Aí você aperta com a palma da mão, achata. Ele é bem facinho de fazer. Faço um risquinho no meio. E com o boleador eu puxo a boquinha. Tá? Então, ali faz assim. Faz o risquinho, fura e puxa pra baixo, tá? Bem facinho. Aí, aqui em cima, eu faço a marquinha onde eu vou colocar o nariz azul, ou, desculpa, preto, tá? Não sei de onde eu tirei o azul, mas tudo bem. Faz a marquinha e fica assim, ó. E com a massinha preta, a gente faz o nariz. Uma bolinha bem pequenininha preta. Ficou um narigão. Aí passa a colinha. Só um pouquinho. E põe a bolinha e cola. Ó, vai ficar assim, tá? Aí, pros olhinhos, eu utilizo miçanguinhas. Então, eu utilizo 2 miçanguinhas. E coloco... Eu gosto de separadinho, como eu citei no vídeo que eu fiz. Mas você gostar de colocar juntinho, você pode colocar, tá? Terrível pegar essas miçanguinhas, ó. E coloquei o outro olhinho já, ó, fica assim, tá? Isso aí todo mundo sabe fazer. Aí, com a maquiagem, a gente vai fazer a bochechinha, tá? Ó. Dos 2 lados das bochechinhas. Ele é muito facinho. Com o pincel bem fininho, a gente vai fazer a sobrancelha e os cílios e a tinta preta, PVA, tá? Então, puxa dois risquinhos pros cílios. Sobrancelha. Ó. Tá? Bem facinho, não tem segredo. E agora, a gente vai fazer as 2 orelhinhas. Com a massinha marrom, claro. 2 bolinhas. Do mesmo tamanho. Passa um pouquinho de cola aqui em cima. Cola a bolinha. E com o boleador, ó, colei, tá? E com o boleador eu faço a marquinha dentro da orelhinha. Então, ó. E achata a orelhinha, tá?
eu dou uma apertadinha aqui em cima, pra ela não ficar arredondada, e sim achatadinha. Ó, ficou assim. Então, aqui a gente reserva, deixa secar. Se você quiser deixar uma marquinha aqui embaixo, onde você vai colocar, enfiar a colherzinha, melhor, porque na hora de enfiar, como ela já vai estar durinha, ela entra mais fácil, porque a massinha, você cortou ela aqui, ó, tá? Então, ela já tá parecendo isopor, ela entra fácil. Então, você deixa marcadinha assim, pra depois você enfiar na colherzinha e você cola com cola instantânea aqui, tá bom? A colherzinha. Então, a gente vai deixar secar a cabecinha, tá? Agora, a gente vai para a base do cupcake. Então, a base do cupcake, a gente vai utilizar a massa amarelo ocre, tá? A gente vai pegar mais ou menos o tanto de massa, é o tamanho da bola, tá? Então, a gente vai sovar um pouquinho a massa aqui. Faz uma bolinha. Enfia a bolinha dentro da massa. Tá? A massa vai entrar aqui dentro e a gente vai tirar ela, tá? Ela vai entrar. Então, a gente insere a bolinha dentro da massa e puxa o resto pra cima. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica lindo, né? É muito linda essa peça, muito linda mesmo. Na verdade, a criação dessa peça em si não foi minha. Eu vi uma peça bem parecida, que era um baleiro, tá? E eu peguei e customizei ele. Fiz o furinho no cupcake, coloquei a colherzinha. A peça original não era assim com a colherzinha, tá? Inclusive, essa peça é até argentina. Eu achei uma graça. E não pude me conter. Eu tive que criar essa em cima porque eu achei muito fofa, tá? Então, esse sim é criação minha, tá? Onde eu me baseei, não. A peça original não é minha. Então, ó, a gente forrei a bolinha. Aqui em cima você não fecha, tá? Pode deixar assim, porque não vai aparecer, a gente vai cobrir. Vai colocar a base, o cupcake. Então, não vai aparecer. Aqui, a gente afina, tá? Porque a base do cupcake, ela é afinada, né? De baixo pra cima, ela é mais fina e vai subindo e vai alargando mais. Então, eu faço assim na mesa. Pra dar afinar, pra dar afinamento na base do cupcake. E achato aqui na mesa. Aqui embaixo, então ele vai ficar assim, tá, gente, ó? Fino embaixo e grosso em cima, largo em cima, tá? Aí, aqui embaixo, a gente vai apertar, por quê? Porque a gente vai achar o buraquinho da colherzinha, que a gente tem que tirar essa massa. Então, a gente vai tirar ela. Eu tiro com essa aqui, ó, que ela puxa, que ela tem essa ponta, tá? É chatinho, mas a gente tem que tirar, porque a colher vai ficar enroscando aqui na massa. Então, a gente tem que deixar esse espacinho livre, tá? Então, tira tudo, quanto mais você tirar de massa que entrou, melhor, tá? Então, você vai tirando tudo. O defeito que fica aqui não vai aparecer, porque vai ficar colado na tampa, então não vai aparecer. Tira tudo, tá? Por cima, por baixo, dá pra tirar, ó, como vocês estão vendo. Ó, só de você enfiar, ela já gruda na ferramenta e sai. Então, o meu eu já tirei, ó, tá? Fiz o buraquinho.
E agora a gente vai fazer as marcações do cupcake. Então, a gente com esse tequinho assim, de faquinha. A gente vai, deixa eu tirar que agora eu sujei tudo. Então, a gente faz os risquinhos, tá? De baixo pra cima. Bem bonitinho. Pode fazer mais próximos riscos, pode fazer mais distante, tá? E o legal dessa peça é que depois que a pessoa come o brigadeiro, ela pode colocar balinha, confete, chocolate, né? Ela pode utilizar como um porta até biju. Então, ó, ficou desse jeito, tá, gente? Agora a gente vai pro cupcake. Essa foi a base. Para o cupcake, a gente vai utilizar a massinha rosa. Eu vou utilizar a massinha rosa, porque o outro foi azul e esse eu quero rosa. O tanto de massa que vai utilizar para fazer ele é mais ou menos o tanto da bola, da metadinha que a gente vai utilizar, tá? Ele fica bem grossinho e tem que ficar altinho, por quê? Porque na hora de vocês fazerem essa parte, vocês medem a colherzinha pra ver se ela não vai ficar muito comprida, ó. Tá vendo aqui? Ó, a altura que ficou de sobra. Então, aqui, o que pode acontecer? Como a gente vai colocar a massa, ele ainda vai aumentar a altura do cupcake aqui. Então, é a altura correta, tá? É a altura correta. Tem que ficar um dedinho pra fora, mais ou menos. Tá bom? Então, a gente faz uma bolinha com a massa rosa. Tira todas as marcações, tá? Deixa bem bonito. Vai inserir a bolinha na massa. Tá? Bastante. E vai puxar o excesso da massa pra cima. Então, aqui, ele vai ficar desse jeito, tá? Você aperta as laterais, porque ela ficou bem gordinha, você vai achatar. E a gente vai fazer o quê? Ele tem que ficar alto por causa da colherzinha, tá? Aqui em cima, a gente vai fazer aquele buraquinho de novo, por quê? Pra colher entrar aqui, tá? Então, a gente vai puxar a massa. Puxando com a ferramenta. Você dá um acabamentinho aqui bonitinho, tá? Porque aqui aparece. Não aparece de frente, mas de costa, o vidrinho de costa aparece, tá? Tô tirando tudo a massinha de dentro do buraquinho, porque não tem como a massa não entrar, né? Já que a gente insere a bolinha dentro da massa, então não tem como não entrar massa. Então, capricha nessa parte, tá? Ó, a minha. Tô dando um acabamentinho aqui. Aqui eu vou alisar, porque ficou com a marquinha aqui da minha mão. E aqui, vocês vão marcar as laterais, vocês vão marcar com o dedinho. Por quê? Pra gente fazer a marquinha como se a cobertura estivesse escorrendo, tá? Então, você faz em todas as voltinhas. Toda a voltinha, né? Porque a gente vai colocar na base do cupcake e vai acertar lá, tá? Então, aqui, cuidado pra colar furo com furo, tá, gente? Então, a gente vai passar cola aqui em cima. Tá? E cola o cupcake na base. Então, ó, furo com furo,
dá pra olhar aqui por cima também, é que aqui, como tá longe, não dá pra enxergar, mas você olhando, dá pra ver que tá furo com furo, tá? Aí eu vou puxar a massinha rosa pra baixo, tá? Alisando, não é apertando, é alisando só essa parte da palma da mão, tá? Aí vocês podem fazer bem bonito, tá? Porque essa parte ela é bem complicadinha, até porque senão deforma todo o cupcake, tá? Ó. Então alisa bem, cuidado, tá, gente? Pra não amassar onde não deve. Ó, então o meu cupcake, depois que a gente dá um acabamentinho com as bolinhas, né, com a tinta branca, tudo vai ficar lindo. Então, capricha bastante aí na cobertura, pra ele ficar lindo, tá? E esses cantinhos aqui, ó, eu faço uma marquinha com a esteca, tá? Então, eu faço 1, 2, ó. Faço um em um, duas marquinhas em um, uma marquinha no outro. Então, ele ficou assim, tá? E o furinho aqui em cima. Então, meu cupcake já está pronto. Agora, eu vou pegar ele, vou colar aqui em cima, tá? Então, eu passo cola na tampa. Centralizo o meu cupcake aqui em cima. Cuidado aqui, tá, gente, com a marquinha, tá? Que aqui é a parte de trás do cupcake. Então, ele tá ficando assim, ó, tá? Ele ficou meio tortinho, mas o seu pode ficar mais retinho, tá? Que é só uma aulinha só pra você ver como é que faz. E a colherzinha, ó, vai ficar assim, ó, tá? E a gente vai fazer os bracinhos dele daqui a pouco. Então, com a massa marrom, eu vou fazer os bracinhos dele. Então, a gente faz 2 rolinhos. Do mesmo tamanho. Ó, do mesmo tamanho, tá? Trabalho só metade da bolinha, vai e vem. Achato a frente, que é a parte da mãozinha, tá? Ó. Ele vai ficar assim, tá? Com a estequinha eu corto, eu separo o dedão, ó, ele vai ficar assim, tá? E faço 2 marquinhas pra fazer os dedinhos, ó, tá? A outra mesma coisa. Separei os 2 dedões, tá? Fiz as 2 marquinhas e ficou assim. Aí, agora a gente pega e cola aqui no cupcake, passa a colinha aqui no bracinho. Os 2. E colo onde termina os 2 cantinhos, é onde eu vou colocar os 2 bracinhos, mais pro lado da frente, tá? Então, eu coloco assim, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, tá, gente? Ó, furinho atrás, mãozinha na frente. E aqui, vai ficar assim, ó. Tá? Aqui ela não entrou toda a minha colherzinha, mas ela vai entrar. Tá enganchando em alguma coisinha aqui, é o isopor. Ó, é só apertar. Porque na hora de colocar o lacinho aqui, ele vai sumir a sobra, tá? Então, ele vai ficar desse jeito, ó, tá? Você coloca um lacinho aqui na colher, quando a sua cabecinha secar, e coloca a colherzinha aqui dentro. Eu vou tirar porque a gente vai terminar a peça, tá? Então, a decoração ficou assim, eu coloquei
Essa é a peça modelo. Eu fiz uns donuts, tá? E decorei a voltinha, fiz 6. Um eu coloquei aqui em cima, coloquei 2 de um lado, 2 do outro e um no meio do lacinho. Então, a gente vai colocar o lacinho, que eu já deixei pronto. Eu fiz um lacinho de fita, tá? Cetim. Ele tem desenho de cupcake. Aí, a gente cola aqui na frente. Aqui na frente eu colo com cola instantânea pra ir mais rápido. Então, eu passo colinha aqui, pra ele colar mais rápido na frente. E colo a fitinha. Eu já deixei meus donuts prontos, mas eu vou explicar como é que faz um. Ó que fofurinhas, ó. Ó que bonitinhos, tá? Eu vou ensinar como é que faz um. Eu já fiz esses aqui, deixei pronto pra adiantar o passo, tá? Com a cola branca, eu vou passar a colinha aqui atrás e vou colar do ladinho do cupcake aqui, ó. Ó, do lado do lacinho. Então, eu coloquei coloco um de cada cor. Eu fiz com cobertura marrom de chocolate, fiz com rosinha. As coberturas desses donuts que eu fiz o marrom, eu fiz com verniz vitral marrom. E o rosinha, gente, eu fiz com esmalte pink, tá? Então, pra quem não tem verniz, o esmalte também serve, fica muito legal. E esses confeitinhos que eu joguei em cima, deixa eu mostrar mais próximo, são aqueles caviar pra unha. É umas bolinhas bem minúsculas, tá? E eu joguei em cima pra dar uma gracinha de confeito e ficou muito legal. Ó, de chocolate eu usei a prata, fica lindo. E o pink eu usei umas bolinhas verdes e a prata. E do outro lado, então eu já colei desse lado, do outro lado eu também vou colar. Então eu colo pink e o outro marrom. Tá? Só pra dar um acabamentinho mais bonitinho. Então ficou assim, ó, tá? De um lado, do outro. É que esse laço meu ficou maior do que o do modelo, mas você pode fazer menor também, tá? Ó, que fofo. E aqui no meio a gente vai colocar um também. Então, passo cola, eu vou passar cola instantânea pra colar mais rápido. Colou e segurou um pouquinho. Ó, já colou, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar pra vocês como é que faz o donut. Com a massa ocre, a gente faz uma bolinha. Ele é bem facinho, tá, gente? Isso aqui pra fazer pulseirinha, colarzinho, pra criança ficar muito fofo. Então, ó. Faço uma bolinha, tá? Pequenininha. E eu fiz o furinho no centro com um pincelzinho. Cadê meu pincel? Um cabinho do pincel, que ele é mais fino. Então, eu insiro na bolinha no meio, tá? Assim, ó, ele vai ficar assim. Ponho na palma da mão e giro. Quando eu girar, ele vai subir, ó a ponta, tá? Então, eu pego e faço assim na mão, pra ele abrir um pouquinho mais o buraquinho do meio. Ó, ele sai até fácil. Atrás, eu aliso, puxo pra fora as imperfeições. Vai ficar feinho? Vai, mas não vai aparecer. Então, ele vai ficar assim, ó. Aperto no meio um pouquinho, só com o dedinho de leve, pra dar um acabamento, tá? Pra ele ficar mais fundinho aqui e ficou assim. E com o boleador, bom, deixa eu ver, eu fiz com verniz, agora eu vou fazer o último com esmalte. Então, eu usei o esmalte pink. E eu faço a cobertura assim, ó. Então, eu vou passando, passo no meio, tá? Vou fazendo assim, ó.
Faz a caldinha, como se fosse a cobertura escorrendo, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Ó que fofo. Não dá pra mostrar muito bem, porque ele está molhado. Ó que delícia, ó. De lindo, né? E você joga os confeitinhos em cima, tá? Aí, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer as pintinhas brancas em cima do cupcake, tá? Eu faço com boleador, com a pontinha do boleador, ó, já sujei na tinta. Então, vou fazer uma bolinha, 2 bolinhas, vai fazendo bolinha à vontade, quantas você quiser, tá? Tamanho que você quiser. Faz em toda a volta, tá? Fica uma graça. Na tampa a gente também faz, tá? Aqui na tampa não aparece muito por causa dos detalhes na frente, mas atrás aparece. Ó, então, eu fiz na tampa e no cupcake. Não precisa ser muito, não, tá? Deixa eu limpar meu boleador. É bem facinho, né? E no rostinho do ursinho, eu faço 2 bolinhas também na bochechinha branca, bem pequenininho, tá? Um de cada lado, ó. E ele fica assim. Então, a colherzinha, como eu coloquei aqui que a massa tava mole ainda, então ela colou um pouco na colherzinha. Mas acontece mesmo, ela vai sujar bastante até secar a peça. E você fazendo a peça, porque você vai ter que colocar a colherzinha, então ela vai sujando e você tem que ir limpando, tá? A parte metálica. Essa colherzinha eu usei uma de metal. É a que eu recomendo para essa peça, tá? Aquelas de plástico, elas são muito frágeis, quebra muito fácil. Essa daqui não quebra, porque ela é de metal. Então, eu recomendo essa colherzinha, tá? Pra vocês fazerem essa peça. Então, ó, fica assim. Aqui ela tá enganchando aqui, eu vou ter que arrumar esse buraquinho, mas ela vai ficar assim, ó. Então, você vai colocar o lacinho embaixo do pescoço do ursinho, tá? E, ó, a nossa peça tá pronta. Aqui você pode colocar, na frente do ursinho aqui, ó, você pode colocar aquele donut que a gente fez agora, tá? Porque são 6, 2 de cada lado, um no meio do lacinho e um no meio do bracinho do ursinho aqui em cima, tá? Aí você coloca aqui pra terminar a peça. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? A receitinha vai ser o próximo vídeo. Eu vou ensinar vocês a fazer o brigadeiro gourmet de colher. Então, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhem o vídeo. Dá a sua curtidinha lá, tá, gente? E um beijo e até a próxima aulinha, se Deus quiser. Tchau!